você que está aí na batalha do concurso público, a gente realiza os nossos sonhos através da conquista dos objetivos de vocês. E vamos fazer disso uma rotina, todos os dias, até a data da sua aprovação, beleza? Meninada, vamos trabalhar aqui com energia, dentro da perspectiva geográfica da energia. E aí você sabe que toda vez que eu falo de energia, a gente tem que lembrar, nada mais, nada menos, de que a energia é necessária para o desenvolvimento dos países, das nações, das sociedades. Imagine o que mudou no consumo energético, por exemplo, do homem primitivo até os dias de hoje. Tá? A gente tem um gráfico aí no início do seu material, né, no início da sua aula, que mostra justamente isso. Hoje o nosso consumo energético ele é N vezes maior do que do homem, por exemplo, vai para o século XV, tá? Ah, Trigueiro, mas faz muito tempo. Faz, meu filho. Mas imagine o volume energético que a gente utiliza hoje. Hoje nós temos, tá, transportes, né, como consumo, tá? Talvez o que mais utilizemos no planeta. Nós temos a indústria e a agricultura também muito fortes no consumo, certo? Nós temos o consumo, né, doméstico, ou seja, moçada, a gente está gastando cada vez mais energia. E como é que eu percebo isso, Trigueiro? De uma forma simples. Veja a quantidade, por exemplo, de Benjamin, o Tzinho de tomada, né, que você utiliza, a quantidade de extensões, essas em réguas, né, a quantidade de aparelhos que a gente chama de no-breaks, estabilizadores, que a gente tem usado cada vez mais. Olha a quantidade de eletrodoméstico que tem na sua casa, seja do mais importante ou necessário, como geladeira e fogão, e vá até os menos necessários, como, por exemplo, sei lá, escova de dentes elétricas, né? Sei lá, massageador da orelha direita, do pêndulo lobular, essa coisa toda que hoje a modernidade nos proporciona. Veja como você gasta muito mais energia. Então, a energia, ela está ligada ao consumo e também, por que não dizer, está ligada, meninada, ao famoso desenvolvimento. Uma forma de perceber, inclusive, o desenvolvimento é observando o planeta durante a noite, a partir de imagens de satélite, né? E o contraste entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido é assustador em relação ao uso de energia. Beleza? É comum que nós possamos agrupar as energias em dois grupos. As energias renováveis, um grupo muito grande e que cresce a cada dia, ok? E as energias que a gente vai chamar aqui para vocês de não renováveis, beleza? De não renováveis. Trigueiro, o que é que eu preciso saber? Quais são as energias renováveis? Não. Basta você saber as não renováveis. Porque sabendo as não renováveis, o resto se renova. E quem é não renovável, Trigueiro? Os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, o gás natural, correto? E as energias radioativas, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de energia nuclear, tá? Radioativa, nuclear, como urânio e o tório, por exemplo. Então, o resto se renova. Solar, eólica, biocombustíveis, biomassa, hidroeletricidade, geotérmica, maré motriz. Viu como tem um leque enorme para que a gente possa trabalhar? Beleza. Trigueiro, mas sem dúvida alguma, esse danado aqui dos combustíveis fósseis é o que mais chama a atenção na prova, não tenha dúvida. Qualquer prova que você vá fazer, combustível fóssil é fundamental. E, óbvio, o danado do óleo de pedra, tá? O danado do petróleo, pedra, óleo, neste nosso hidrocarboneto líquido, certo? Ele é fundamental. Trigueiro,
Eu posso falar hoje em uma geopolítica do petróleo? Hoje não, né? Você pode falar há bastante tempo, sobretudo no século XX. Apesar de que a gente conhece o petróleo desde a antiguidade, tá? Na Mesopotâmia a galera já conhecia petróleo. Então, assim, quando a gente pensa em geopolítica, a gente está pensando em disputas hoje. Aonde é que estão as maiores reservas de petróleo no mundo? Eu gosto sempre de lembrar para você ter cuidado com alguns detalhes. Por quê? Reserva e produção são coisas diferentes, né? Quando a gente fala da produção de petróleo, o ano de 2016 apresentou os Estados Unidos como o maior produtor de petróleo mundial, sobretudo por conta da produção a partir do óleo do xisto perobetuminoso. Beleza. Mais o ano de 2017, então, oscila bastante, ok? Oscila bastante. As reservas, a gente tem as áreas de concentração das maiores reservas do planeta. Uma delas, óbvio, a mais importante e talvez a mais conflituosa dentro dessa perspectiva geopolítica, o bom e velho Oriente Médio, com 65% praticamente das reservas de petróleo no mundo. Trigueiro, mas algumas outras áreas, sem dúvida nenhuma, merecem destaque, como o Golfo do México, como os Estados Unidos da América, como quem mais, Trigueiro? Lago Maracaibo, na Venezuela, como, por exemplo, Trigueiro, a Rússia merece um destaque, tá? A China, na península do Bohai. Você pode falar desses lugares como grandes destaques dentro das reservas de petróleo. Nos anos 60, e aí óbvio, tá, petróleo vai se destacar sobretudo a partir da segunda metade do século XX, nós tínhamos um grupo de empresas, as famosas 7 irmãs. Hoje, nós inclusive temos muitas irmãs, né? As irmãs aumentaram, chamadas até de outras irmãs, né? Nos anos 60, as 7 irmãs, que são empresas, lembrem-se, são empresas, né? Entre elas a Texas Company, tá? A Texaco, Shell, Exxon, Mobil, enfim, né? Essas empresas, elas sofreram um baque com a criação, tá? De um grupo formado por países chamado OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ok? Boa leva desses países do Oriente Médio. E países esses que são grandes detentores de quê, Trigueiro? Das reservas de petróleo. Então, as 7 irmãs responsáveis pela comercialização e distribuição, né, pelo beneficiamento desse petróleo, sofreram um baque com a criação desse grupo, a partir do chamado Tratado de Bagdá, não me falha a memória, onde você tem aí, né, um estabelecimento de uma rivalidade, né? A OPEP, que é vista por muitos como um cartel, né? O mais engraçado é que as 7 irmãs também não são vistas como um cartel. Mas, enfim, a gente discute isso em um outro momento. Moçada, os anos 60, ele já é polêmico em relação ao uso do petróleo, mas os anos 70, de fato, né, vai fazer com que a gente perceba a importância do petróleo no cenário mundial. A gente vai ter 2 choques, tá, do petróleo nos anos 70, ou 2 grandes crises, em 1973 e 1979. A primeira crise, ou o primeiro choque do petróleo, 1973, está ligado à guerra do Yom Kippur, ok? Onde potências, né, guerra árabe-israelense, onde potências ocidentais apoiaram, né, Israel. E aí, dentro dessa perspectiva, os países árabes decidiram aumentar o barril de petróleo, que custava próximo de $3 para 12, né? E diz Israel, ou tu sai ou vai ficar dentro desse preço. Meu irmão, que coisa maluca, né? Em 1979, Trigueiro, lembre-se da Revolução Islâmica, beleza? Islâmica, iniciada aonde, Trigueiro? No Irã, não é isso? No Irã. E o preço do petróleo também sobe consideravelmente. Ao longo da história, a gente vai perceber que vários momentos de crise vão acontecer. Guerra Irã-Iraque, invasão do Afeganistão. Eu estou pontuando para você o que aparece nas provas,
o que de fato é mais relevante. Trigueiro, anos 90, aí você vai ter o quê? Quem não lembra, né? Recentemente aí destacado nos cenários internacionais, a famosa Guerra do Iraque. A Guerra do Golfo, tá? Guerra do Golfo, né? Quando o senhor Saddam Hussein invade o Kuwait, e aí você vai ter a força de coalizão, sobretudo, né, pela potência norte-americana, estadunidense, que vai lá e invade a região e destrói, vamos dizer assim, as tropas do ditador Saddam Hussein. E aí você tem Guerra do Golfo. E a Guerra do Iraque, agora sim, já nos anos 2000, 2003, né? A famosa Guerra do Iraque. Beleza? Aqui no caso, o que a gente chama de guerra preventiva contra o terror, comandada agora pelo senhor George Walker Bush, o filho, Bussinho, né? A primeira do Bussão, pai, a segunda do Bussinho, filho, tá? E aqui a guerra do Iraque, beleza? Trigueiro, mas o preço do petróleo ele não oscila só pela guerra, oscila? Não. Por exemplo, no ano de 2008, tá? O preço do petróleo, devido à demanda de economias emergentes como a Índia e como a China, ele chegou a um preço assustador. O preço do barril de petróleo no ano de 2008 chegou a 147 dólares o barril de 159 litros. Moçada, isso coincide também com o quê? Crise estadunidense, a bolha imobiliária. Então, dentro dessa perspectiva, veja que o petróleo ele está oscilando dentro do mercado devido a crescimento econômico, crise econômica, conflitos territoriais, criação de organizações, quantidade de reservas, ou entendam que isso é a chamada geopolítica do petróleo, extremamente dinâmica. Mas quando nós falamos dos combustíveis fósseis, óbvio, eu não posso falar só do petróleo. Posso? Claro que não. Hoje, tanto o gás natural como o carvão mineral estão, mais uma vez, em evidência. Estão, Trigueiro, em evidência? Com certeza. Por quê, Trigueiro? Primeiro, o gás natural ele tem algumas vantagens em relação ao petróleo. Ah, tem, professor? Tem. Como, por exemplo, o fato de ser menos poluente. Opa, Trigueiro, o gás é menos poluente. Mas o carvão, galera, ele é mais poluente, inclusive que o petróleo, beleza? Ele é mais poluente. Trigueiro, uma outra vantagem, por exemplo, do gás natural. Nós já sabemos onde estão as reservas, beleza? E que nós temos reservas aí, pelo menos por 50 ou 60 anos. Opa, Trigueiro, então isso é importante. Com certeza isso tem a sua relevância. Trigueiro, dentro dessa perspectiva, tá? O gás natural ele tem vantagens, mas também tem desvantagem. Tem, isso aqui é vantagem. Trigueiro, me diz uma desvantagem. Galera, a infraestrutura para a distribuição de gás. Os gastos com os gasodutos são muito altos. Apesar disso, ainda é vantagem, certo? Apesar disso, ainda é vantagem. Porque na produção de energia elétrica, por exemplo, sai um custo muito menor do que do petróleo. Uma forma clara de perceber isso é que as grandes potências estão investindo consideravelmente em gás. A gente tem reservas, né, por exemplo, no Turcomenistão, em parte da Arábia, sem dúvida nenhuma, mas alguns países estão investindo bastante. Só para que você tenha uma ideia, os Estados Unidos da América têm dentro do seu território planos de construção de chegar a 550 mil quilômetros de gasodutos, mostrando que, óbvio, tem uma relevância de fato muito importante. Trigueiro, além da desvantagem de ser mais poluente, né, o carvão mineral, hoje,
ele tem uma desvantagem com relação às condições de trabalho, né? O trabalho em Minas ainda é um trabalho muito degradante. Isso tudo é desvantagem. Ah, professor, mas espera ainda. Ultimamente a gente tem visto alguns países se destacando muito na produção de carvão mineral. Com certeza. Quem são os grandes produtores de carvão? A China aumentou bastante a produção. Inclusive tornou-se o maior poluente do mundo por conta do uso do carvão. Os Estados Unidos é o segundo país que mais usa carvão no mundo. Nós temos ainda a Austrália, terceiro, e a Austrália também aparece como um grande poluidor. Nós temos a Índia, que já entrará aí no rol dos 3 maiores poluidores do mundo. E nós temos ainda a África do Sul, beleza? A África do Sul. Ou seja, o carvão ele tem um poder de queima diferenciado, né? Ele tem aí algumas desvantagens, mas lembrem-se que ele tem um poder de queima diferenciado. Nem todo carvão polui a mesma coisa, nem todo carvão tem o mesmo tipo de poder de queima. A gente tem 4 tipos de carvão. O antrácito, esse aqui é o que tem o melhor poder de queima. Nós temos a hulha, numa sequência, tá? Nós temos ainda o linito, ou a linita, alguns chamam de linita, o linito e a turfa. E dentro da perspectiva do que é o melhor poder de queima e o pior, menor poder de queima. Então, dentro dessa perspectiva, carvão e gás aparecem hoje dentro do cenário geopolítico, ligado aos combustíveis fósseis, como fontes extremamente importantes. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na parte da energia nuclear. Meninada, energia nuclear, tá? Extremamente polêmica, a gente sabe disso, né? Cuidado quando for trabalhar as questões que envolvem a energia nuclear. Por quê, Trigueiro? É muito comum que a gente diga, a energia nuclear é aquela que mata todo mundo. Calma, galera. É poluente? Não é. Tá? Cuidado. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala de energia nuclear. O que a gente tem são riscos em potencial, né? O risco de uma explosão, de um acidente, de um vazamento radioativo. Mas na produção da energia nuclear, a gente não tem, tá, nenhum risco, né? A energia nuclear é produzida por fissão, tá? Por exemplo, do urânio. Trigueiro, todos os urânios aparecem? Não. Você tem o 235, beleza? E você vai encontrar também o 238. O 238, na realidade, né, bombardeado por alguns nêutrons, e até ele se transformar no chamado 239 plutônio. Beleza? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado. As fontes de geração de energia nuclear, as formas, perdão, de geração de energia nuclear, são 2. A BWR e a PWR, né? Olha aqui o inglês. Boiling Water Reactor. Eita, diabo. Que é isso, Trigueiro? Água fervente, meu filho, água fervente. E aqui é Pressurized Water Reactor. Eita, diabo. Né? Da cultura britânica, né? Seria água pressurizada. Ou seja, de uma forma simples, seria o uso da água para resfriar os reatores e o uso de condicionadores de ar para resfriar os reatores. Os Estados Unidos é o país do planeta que mais usinas nucleares tem, né? E aí vem a França com dependência muito grande, o Japão também com dependência, mas alguns países tentando amenizar essa dependência, como por exemplo o Japão, né? Que viveu alguns episódios recentes de acidentes nucleares promovidos por fatores como, por exemplo, tsunamis e maremotos, beleza? E terremotos, né? Como foi o caso de Fukushima. Moçada, então a gente tem aqui o conjunto das energias que a gente chama não renováveis. Trigueiro, e as energias renováveis? Moçada, quando você pensa nas energias renováveis, a gente vai ter uma gama muito grande para trabalhar, certo? Eu vou trabalhar com vocês algumas delas de uma forma direcionada para a cobrança de prova. Você tem, de uma forma simples, energia hidrelétrica, tá? E aí o uso da hidroeletricidade em grande escala no planeta chama a atenção.
como por exemplo o episódio da China, né, da construção da usina das Três Gargantas, ou como o episódio brasileiro também da construção da usina de Belo Monte, né, com aspectos positivos e negativos, beleza? As energias biológicas, e aí são consideradas as energias do século XXI, né, muita modernidade ainda por vir. A gente pode pensar aqui no biogás, né, produzido a partir de excremento de animais. Há duas dessas energias, além da hidrelétrica, muito consolidadas, que são a energia solar e a energia eólica. E com perspectivas de futuro excelentes, né? Eu gosto sempre de fazer uma lembrança bem aqui, ó, no caso da energia eólica, que todo mundo coloca como sendo energia limpa. Galera, cuidado. Por quê? Algumas bancas cobram um rigor maior quando falamos de energia limpa, quando na realidade a energia eólica ela pode trazer impactos sim, como é o caso da chamada poluição sonora, ok? Assim como a poluição visual. Então esses episódios, eles chamam muito a nossa atenção. Trigueiro, além disso, eu tenho ainda como fonte de energias que são importantes a maré motriz, que vem aparecendo vez por outra, tá? Nas cobranças de prova, ou se você preferir, você chama energia das marés. Muito comum hoje, por exemplo, em Portugal, na região do Tejo. Quando eu era menino pequeno em Portugal, jogava bila lá no Tejo, só vai correndo atrás de arraia. Depois fui para Londres, né? E você tem ainda o que mais, Trigueiro? Energia geotérmica, galera. Energia geotérmica. Certa energia geotérmica é aquela produzida pelo interior da Terra, a partir dos geysers. Não é isso? Tá? A gente sabe que existe um grau geotérmico a cada 33 metros de profundidade. A gente aumenta 1 grau Celsius na temperatura e isso tem um destaque, tem ganhado muito destaque. Tem alguns países, como por exemplo El Salvador, tá? El Salvador, já chega a utilizar basicamente aí 30% das suas fontes, de todo o seu consumo de energia a partir de fontes geotérmicas. Então, a gente vê, a gente observa cada vez mais uma dinamização dessas fontes energéticas aí no mundo. As alternativas hoje são cada vez maiores, beleza? Vamos resolver com vocês aqui duas questões que mostram, uma questão que mostra um cenário global sobre energia e como isso pode aparecer na prova. Moçada, a gente tem um gráfico, né? Aqui observe o gráfico, tá? Que mostra o número de pessoas no planeta e o uso de milhões de barris por dia. E um rompimento na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra, né? Que é onde o consumo de petróleo vai crescer consideravelmente, assim como a população mundial também. Beleza? Então, cuidado. Com o avanço do consumo como lógica de expansão capitalista, a demanda por energia tende a crescer em todo o mundo. A partir da análise do gráfico, é correto inferir que há uma estabilização do crescimento da população que assegurará o decréscimo da utilização de petróleo. Será que isso é verdadeiro? O item B diz: o consumo gradativo do combustível fóssil possibilitará a equalização do acesso ao recurso no mundo. O item C: a relação direta entre natalidade e utilização energética permitirá o controle de crises nos formigueiros humanos, né? A China, a Índia. O item D: a ampliação gradual do uso do hidrocarboneto revelará a inserção crescente da população no circuito consumista. E o item E: a limitação espacial das reservas de petróleo impedirá a expansão industrial nas áreas economicamente desenvolvidas. Gente, aqui a gente só está fazendo uma interpretação do gráfico, é simples, tá? Quando eu tenho lá uma tabela, um mapa, um gráfico, questão que está no mapa, que está na tabela, que está no gráfico, a resposta está lá. Então, o que está acontecendo, meninada?
A gente vai ter uma redução do uso de petróleo? Não. Você está vendo que ele só aumenta, então o item A está errado. O item B diz que há um consumo gradativo do combustível fóssil possibilitará uma equalização. Todo mundo vai usar o petróleo de maneira igual no mundo? Não. O item C, há uma relação direta entre natalidade e utilização de energia, que permitirá o controle de crise nos formigueiros humanos? Também não. E o item D, a ampliação gradual do uso de hidrocarbonetos revelará a inserção crescente da população no circuito consumista. Beleza. Por quê, Trigueiro? Porque o item E diz que há uma limitação espacial das reservas de petróleo que impedirá a expansão industrial nas áreas desenvolvidas. O item está errado. Portanto, o item correto é o item D, de deu certo, de dará certo, porque você sabe que essa equipe trabalha em prol da sua aprovação. Um fortíssimo abraço e até o churrasco da nomeação.